Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Porquanto tem determinado, preparado, estabelecido um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, do varão, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém? Queridos irmãos, esta temática não pode ser esquecida em nossas ministrações, em nossos ensinamentos, porquanto falar do juízo é falar de algo que não pode ser passado em branco nas nossas pregações e nossas ministrações. É de suma importância falar do juízo. Antes um pouco de começarmos o culto, nós falávamos sobre a necessidade de pregar o evangelho, mas pregá-lo inclusive falando do destino final, dos salvos e dos não salvos. Falar da obra de Cristo na cruz, falar da queda do ser humano, falar do pecado que está na humanidade, o pecado que nós chamamos de pecado original, e aplicar essas verdades nas nossas pregações e nossos evangelismos para que as pessoas saibam, porque naquele grande dia não vai ter desculpa, vai ser indesculpável naquele grande dia. E aqui o apóstolo Paulo, ele está em Atenas, e em Atenas ele chega num lugar onde ele vê muita idolatria, muita religiosidade pagã, muito paganismo, onde ele encontra as pessoas tomadas de muita desses enganos. Ele vê também ali um altar ao Deus desconhecido. Então ele pega aquele gancho e começa a pregar, e começa a ensinar, e as pessoas vão falar com ele, porque eles gostavam de ouvir novidades, saber coisas que estavam acontecendo, de novas instruções, novas filosofias. Os gregos em Atenas, na Grécia, eles eram apaixonados por filosofia, pelo conhecimento, etc. Então, o apóstolo Paulo olha um altar que está destinado ao Deus desconhecido. Ele diz: olha, o Deus que vocês honram sem o conhecer, é esse que eu prego. Então aquilo chamou a atenção das pessoas. Bom, então se é assim, vamos ouvi-lo. Porque eles honravam um Deus que eles não conhecem, tantos deuses que eles tinham. E ele começa a pregar, e ele chega nesse versículo 31, onde ele diz que Deus tem estabelecido, determinado um dia, que com justiça, que com juízo, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Na sequência, no versículo 32, diz assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, zombavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos em outra ocasião, outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Tinham aqueles que zombavam, aqueles que não queriam, mas graças a Deus teve aqueles que deram ouvido ao evangelho, né? Sexta-feira, evangelizando, eu falei para um rapaz o seguinte: não é apenas ouvir, mas é dar ouvido. Porque ouvir as pessoas ouvem, mas a questão não é somente ouvir, é dar ouvido, é ouvir e atentar, ficar atento, prestar atenção, dobrar-se na sua atenção e aplicar naquilo que é ensinado. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, este Jesus, este varão que Deus ressuscitou, que é Cristo, ele está pronto para julgar num dia determinado, num dia marcado, que nós não sabemos. Nós não sabemos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, o apóstolo Pedro pregando, ele disse assim, seguinte frase, eu vou ler o 22 até o 24, depois vou pular para o 33 para ganharmos tempo. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes,
crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que ele fosse ferido por ela. 33 agora. De sorte que, 32, 33, Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Pedro estava pregando naquela ocasião, onde do derramamento do Espírito as pessoas falavam em línguas. E houve aquele movimento, aquela ação ali gloriosa, e então Pedro está pregando e dizendo, olha, aquele Jesus que vocês mataram, Deus o exaltou, Deus deu essa honra a ele, né? A destra foi exaltado, e esse mesmo que Pedro está pregando é o que Paulo anuncia, é o que nós anunciamos aqui, que está à destra, que está à direita do Pai. Então, nós sabemos que haverá um dia de juízo, haverá um dia onde que com justiça o Senhor vai julgar. E nesse dia que nós não sabemos, e nesse dia que não conhecemos, não sabemos a hora, não sabemos o momento, nós temos que estar atentos e aprendendo cada dia mais como viver, como andar com o Senhor, como caminhar com Deus, para que tenhamos paz. Eu quero que você saia nessa noite aqui com paz, no seu coração, sabendo que quem está em Cristo está livre do juízo e da condenação eterna, sabendo que quem está em Cristo está descansado no Senhor, e aprender a ensinar, aprender para ensinar, para anunciar para outros. Porque tudo que você ouve numa pregação, num estudo bíblico, numa mensagem, você deve buscar em Deus, em oração, para reter o máximo, para depois passar adiante. Reter o máximo e passar adiante. Olha só o que fala em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 7. 1 Pedro 4, verso 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, está próximo, está perto o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, sóbrio, esclarecido, esperto, atento, porque está próximo o fim, então vigiem em oração, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só, 1 Pedro ainda, capítulo 4, verso 14 até o verso 17. Olha o que diz. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque, preste bem atenção, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha bem, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, o apóstolo Pedro afirma que nós somos a casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Hebreus 3, verso 6, Jesus afirma, o escritor dos Hebreus afirma que nós somos a casa de Jesus. Então nós temos que ficar entendidos e sabendo que se começa por nós, o que será daqueles que estão lá fora? Eu não acabei de falar que nós estamos em paz? Estamos em paz. Mas na igreja, nós temos a igreja visível e a invisível. No ajuntamento, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A visível é aquela que nós enxergamos, que estão ali de terno, gravata ou não, conforme os costumes da congregação, dos locais e tal, com a sua organização, com os pastores, com os cantores, com os músicos, enfim, com todo o corpo ali de servo do Senhor. Mas a igreja invisível, que são os salvos de fato, é o Senhor que sabe. Pelos frutos nós sabemos, né? Pelo fruto nós conhecemos. Mas então, se começa dentro ali, o que vai ser
daqueles que são desobedientes ao Evangelho. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Do alto vem toda boa dádiva, tudo que é bom. Mas também Romanos 1,8 também diz que do alto se manifesta do céu, se manifesta a ira de Deus. Então nós temos que entender que nós não podemos pregar o Evangelho só com um lado de uma moeda. Temos que pregar os dois lados da moeda do Evangelho. E saber que os crentes salvos em Cristo, firmados pelo sangue do Cordeiro, estão tranquilos. E que aqueles que estão fora do caminho, fora da verdade, estão em sérias complicações. Em Apocalipse 22, versículo 15, é famosa essa passagem, onde fala: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, né, os efeminados, e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora do quê? Do reino, fora da salvação, fora da cidade santa, fora da salvação. Correto? Então nós temos que entender o seguinte: eu poderia falar aqui hoje muitas coisas sobre o julgamento. Poderia citar aqui uma lista imensa de muitas coisas. Observe comigo, por exemplo, 1 João 5, perto de Apocalipse, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 11. Olha só o que diz. Primeira epístola de João, 5, 11, 12 e 13. E o testemunho é este. Eu vou ler o 10 também. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem é Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, quem crê no nome do Filho de Deus, quem crê em Jesus, quem confia em Jesus, que Ele perdoa, que Ele morreu por nós, no nosso lugar, que fez aquela morte em substituição em nosso lugar, estamos tranquilos. Honramos ao Senhor. Se somos perseguidos, como Pedro falou agora há pouco na epístola que eu li, por causa da pregação, por causa de Cristo, estamos tranquilos, porque nós temos a certeza de estar em paz com Deus. Agora, isso tudo que eu falei aqui foi a guisa de introdução, porque eu quero citar aqui alguns tipos de réus que vão estar diante do juízo. Lembra que eu falei agora há pouco? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, efeminados. Eu podia citar aqui um por um, se eu enumerar um por um aqui, nós ficamos aqui uma semana e não vamos encerrar. Mas eu quero citar aqui, se o meu tempo permitir, alguns 3 ou 4 ou 5 tipos de réus que vão estar ali no dia do juízo. Observe. O primeiro tipo de réu serão os, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente na ordem que eu vou apresentar aqui, mas um dos tipos de réus que vão estar ali. Imagina, Cristo volta. Quando Cristo voltar, é o último dia. No último dia, Ele ressuscita os mortos, ímpios e salvos. No último dia, Ele vai estabelecer ali que será um dia terrível, um dia como nunca outro houve. No fim da tribulação, da grande tribulação, quando Cristo vier, não secretamente, mas evidentemente, como diz a palavra, com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, com um alarido, com os anjos, como um raio que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, com aquele poder e glória que Ele fala, e todo olho verá. Então Ele vai, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro em corpo de glória, os vivos serão transformados e serão arrebatados até o ar com o Senhor, e isso é uma certeza de paz com Cristo e estar para sempre com o Senhor. Mas naquele tempo, naquele dia, também Ele vai estabelecer o juízo final. Lá, Apocalipse 20, verso 11, já falei aqui há poucos dias na mensagem também, e viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja terra fugiu, né, da presença dele, enfim. E abriram seus livros, e abriu-se ainda outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, observe, primeiro tipo de réu que vai estar nesse tribunal, no juízo.
Lembra do jovem rico? Lucas 18, 18 a 30. Então essa primeira categoria eu quero chamar de soberbos. Os soberbos. O jovem rico, ele chegou diante do Senhor e disse assim: Senhor, o que eu faço? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Você está reconhecendo que eu sou bom. Se o senhor está reconhecendo que eu sou bom, eu estou dizendo só um é bom, que é Deus, então você está reconhecendo que eu sou Deus. Muito bem. Você sabe, você tem que fazer isso, não matarás, não furtarás, honrar a Deus primeiramente e tal. Aí ele diz assim, ó, desde jovem, desde menino, desde terra idade, eu guardo o mandamento. Mas falta-te uma coisa. Pega os seus bens, venda os seus bens, distribui para os pobres, aí você me segue. E aquilo pesou muito no coração daquele moço, porque ele era dono de muitas herdades, de muito dinheiro, de muita coisa. Jesus, de fato, não queria o dinheiro dele. Mas ali foi um momento que ele faltava uma coisa. A soberba estava nele. Ele queria Cristo, mas não queria abandonar a vida que tinha. Ele não era capaz de abandonar algo, de deixar algo precioso, que era o dinheiro, para servir a Cristo. Já de cara eu quero dizer, não é pecado ser rico. De cara eu quero dizer, não há problema em ser rico. Desde que você tenha o dinheiro não te tenha. Porque tem pessoas que têm o dinheiro não tem. Agora, tem pessoas que têm o dinheiro, mas o dinheiro, ele pensa que tem o dinheiro, é o dinheiro que o tem. E quantas pessoas não vêm, não ouvem o Evangelho e riem do Evangelho por conta da sua situação financeira abastada e zombam. E esses soberbos que não se dobram, porque o soberbo ele é exaltado, ele é soberbo. Quantas pessoas você já não viu e bateram no bolso e disseram assim, ó, meu Deus é meu dinheiro? Eu já ouvi isso. Pessoas arrogantes, soberbas. Então esse moço ele ficou com uma tristeza no coração. Se ele não se arrependeu, eu não posso dizer que ele não se arrependeu. A Bíblia ficou calada aqui. Se ela calou, eu não posso falar mais nada. Suponhamos que ele não tenha se arrependido no caminhar, nos dias seguintes, quando ele soube da cruz, que ele morreu, que ele ressuscitou, etc. Eu não sei o que se deu dele. Suponhamos que ele não tenha se arrependido. Naquele grande dia ele vai estar lá. E quando ele foi citado o nome dele, ele vai se levantar, o nome dele não vai estar no livro da vida. Ele vai se lembrar daquele dia que ele ouviu da boca de Jesus, vai lá, vende tudo e vem me segue. Ele vai estar lá nesse dia de juízo. Tem uma passagem em Lucas 12, de 16 a 20, que fala de um homem rico, um insensato, onde ele tinha uma propriedade que produziu muito, aí ele produziu bastante de cereais, etc. Ele pensou bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros ainda maiores, e vou juntar todos os meus pertences, tudo que eu tenho, todos os meus bens, e vou dizer para minha alma, come, bebe e folga, descansa. Você tem para muitos dias, você tem riqueza para muito tempo. Aí o Senhor, naquela instrução, ele diz assim, louco, não sabes que hoje mesmo pedirão a tua alma? E para quem será? Então, aqueles que estão ali fiados e estribados na riqueza, na soberba da vida. Observe, o Senhor chama de louco, de insensato. Alguém que prefere as riquezas do que servir a Cristo. Eu já falei aqui e vou repetir. Há tempos atrás, uma pessoa que ia fazer uma viagem de cruzeiro, e uma viagem muito, certamente, né, eu gosto muito de viajar também, uma viagem muito prazerosa, com certeza, e ia chegando-se o dia da viagem, ela falou assim, olha, mas ela falou em brincadeira, mas nem de brincadeira deve o crente falar isso. Ela disse assim, tomara que Jesus não venha antes da minha viagem, porque eu quero aproveitar essa viagem. Imagina você pegar um cruzeiro, um navio, viajar, né? Pagou caro, pagou em prestações, etc. Ou quem tem recurso vai lá e paga à vista, hein? Viaja sempre, né? Mas no nosso caso, se for fazer, tem que fazer em longas prestações, né? Aí você imagina, não, senhor, tomara que você não venha, vamos supor que seja, hoje é dia 8, né? Vamos supor que seja dia 20. Senhor, não volta não, espera, imagina. Não há coisa neste mundo mais desejável do que nós amarmos o Senhor e desejarmos estar com Ele. Soberba. E não pense que só os ricos têm soberba não, viu, gente? Tem pobre soberbo e de monte. E de monte. De monte. Lembra do rico e Lázaro? Essa categoria de réus é os soberbos, são soberbos. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro, cheio de chagas, ficava à porta de uma casa de um homem que se vestia esplendidamente. Comia do bom e do melhor.
E lá estava ali mendigando na porta da casa dele, ele não tinha sequer a compaixão de dar-lhe alguma coisa, de ajudar com a sua saúde, de ajudar de alguma forma, pessoa soberba. E esses que andam assim vão estar naquele dia lá diante do juízo, que Deus tem determinado, preparado, estabelecido um dia, que com juízo há de julgar. Provérbio 16, 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Você já viu pessoas que têm pouco, aí quando consegue um pouquinho mais, já fica todo, soberbo demais? Ele tinha uma Brasília, um Fusca, aí consegue um carro um pouco melhor, já muda. Consegue comprar uma roupa um pouquinho melhor, muda. Muda. Não é que mudou, aquilo apenas deu uma... potencializou aquilo que ele já tinha, já era. Mas não combina com o salvo, não combina com o eleito de Deus ser alguém soberbo. Não combina com aquele que é servo de Deus ter essa soberba. Observe, repito, não é pecado ser rico. José de Arimateia era rico. Abraão, Jó eram tementes a Deus. Curvavam-se diante de Deus, exaltavam o Senhor. A mulher de Jó, já falei em Jó aqui, né? A mulher de Jó, ela só era crente enquanto sua vida era regada pelas bênçãos do Senhor. Quando a coisa apertou, ela disse para o marido: amaldiçoa teu Deus e morra. Olha só a situação, olha o seu estado. Uma das categorias que vão estar no banco dos réus naquele dia são os soberbos. Os soberbos, eles não querem se dobrar, não querem adorar a Deus. Eles pensam só aqui, só agora. Só no dinheiro, só na riqueza, como aquele jovem rico. O Senhor disse: vai, vende seus pertences, seus bens e distribui aos pobres. E tem gente que tem isso, no dinheiro de muito, e outros têm essa soberba com o pouco também. Nós temos que tomar cuidado, temos que ficar atento com isso. Uma outra categoria de réus que vão estar naquele dia são os arrogantes. Da mesma forma que tem soberbo que é rico e soberbo, tem pobre e soberbo, tem o pobre que é arrogante também. Não é por causa que se ele é rico, não. Arrogante. O que é ser arrogante? É alguém que, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de Pilatos. Pilatos fez várias perguntas para Jesus naquele interrogatório. Você acha isso lá em João capítulo 18 e outras passagens também, Mateus 27. Várias perguntas ele fez. Onde o senhor é? O senhor é o rei dos judeus? E o que o senhor fez? Uma série de perguntas. Mas tem 3 perguntas que ele fez ali que normalmente o arrogante faz. Normalmente um arrogante vai fazer. Já fez. Quando você vai evangelizar, vai anunciar o evangelho, você senta com a pessoa, você observe se ele não vai fazer essas 3 perguntas, uma delas, 2 delas, ou as 3 mesmo, entre outras. Capítulo 18 de João, verso 38, Jesus disse assim, um pouquinho antes, ele disse assim: olha, quem é da verdade, ouve a minha voz. Verso 17, na sequência, na verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, dá ouvido à minha voz. Fica aqui uma lição de cara. Se você está ouvindo o evangelho, porque você é da verdade, correto? Se nós estamos nos debruçando diante do evangelho, porque nós somos da verdade. E nós pregamos aqui na quinta-feira, né? Caminho, a verdade e a vida. E ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Quem é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos: o que é a verdade? Diferentemente daquela pessoa que chega humildade: Senhor, o que é verdade? Eu preciso saber, aprender. Mas ele: o que é verdade? E seguiu ali com o seu julgamento. De modo que às vezes você prega o evangelho e a pessoa ouve: mas o que é verdade? Cada um tem a sua verdade, muitos vão falar isso. E eu já ouvi evangelizando e pregando pessoas dizendo o seguinte: cada um tem a sua verdade. Você tem a sua e eu tenho a minha. A sua verdade vem até o limite da minha, a minha vai até o limite da sua. Isso é uma mentira, uma falácia do maligno. Só tem uma verdade, que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador, que todos somos pecadores e precisamos dele para salvar-nos. E é ele que começa a salvação, desenvolve a salvação e encerra a salvação. A salvação não depende, não tem como um morto ser salvo. Às vezes nós postamos alguma coisa lá, alguém vem e comenta: mas como assim? Como é que o morto não é salvo se você está salvo? Como é que o morto não ouve se você ouviu? Ouve porque Cristo agiu antes. Haverá o tempo em que ele vai pregar e os mortos ouvirão, e os que ouvirem vão ter vida. Ou seja, ele dá a vida, ele começa. Então, uma das perguntas que o arrogante faz é: o que é verdade? O evangelho é verdade? Mas o budismo também é, o espiritismo também é. Então eles se arrogam, não sei se é arrogante, se arrogam de que
também tem. E nós temos que ser humildes, humilhando diante da potente mão do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor, e dizer: Senhor, louvo-te porque me mostraste a verdade que me libertou. Muitos réus vão estar naquele dia, um dia determinado para juízo. Estarão lá. Outra pergunta que Pilatos fez foi, João 19, verso 10. Ele olhou para ele assim: o senhor não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te matar? Eu tenho autoridade. Você não sabe que eu tenho poder? Eu sou autoridade. Aí o Senhor Jesus fala assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não lhe fosse dada. Agora há pouco eu citei Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É dele. E essa autoridade que nós temos, em qualquer área que seja, no trabalho, na igreja, é uma autoridade dele, outorgada dele. Então nós temos que ser humildes. Senhor, me ajuda, porque eu sou mordomo na tua casa. E há pessoas que têm essa arrogância. Eu tenho poder para te mandar soltar, para te prender, para te matar. Era isso que o Pilatos estava dizendo. Só que naquele momento Pilatos estava sendo julgado. Enquanto ele pensava, claro, em julgamento feito por ali a Jesus, que já era o plano de Deus, mas quem estava sendo julgado ali, na verdade, era Pilatos. E Cristo fala assim: olha, você só tem autoridade porque do alto lhe foi dado. Agora, mais pecado tem aquele que me entregou a ti. No caso, Caifás, etc. Enfim. Mas uma outra pergunta que muitos vão fazer é o seguinte, e a pior delas, dessas três que Pilatos fez essas três perguntas. Que é a verdade? Diante da verdade que é Cristo. Eu tenho autoridade, sabe, diante daquele que é autoridade, sendo que ele ficou, de uma forma, ele tentou ali, e mandou ele para Herodes mandou de volta, a esposa de Pilatos falou com ele: olha, eu tive um sonho com esse homem, me perturbei muito, ele ainda, mas ele, mesmo tendo autoridade, ele cedeu à voz do povo ali. O que vocês querem? Bom, vou tentar o seguinte, uma outra escapatória aqui, nessa ocasião, vocês querem que eu solte alguém, então tem aqui esse Barrabás. E o povo gritava: crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então ele soltou Barrabás e crucificou Jesus. Mas ele fez uma outra pergunta ainda, que muitas vezes não falam, mas eles fazem com a sua atitude. Mateus 27, 22, Pilatos chega nesse momento e diz: que farei de Jesus chamado Cristo? Imagina um arrogante como esse homem, como muitos tem por aí. O que farei de Jesus chamado Cristo? Mateus 27, verso 22. Aí gritaram: crucifica, crucifica. Agora, isso fica no coração, nos nossos corações e no coração daquele que nós pregamos o Evangelho. O que nós fazemos de Jesus chamado Cristo? Nós o confessamos como Senhor e nos rendemos ao seu senhorio, ou deixamos para lá, como Paulo pregou ali em Atos 17, 31, que uns deram ouvido e outros, sobre essa questão de ressurreição, outro dia, outra hora, nós vamos te ouvir. O que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? O que a humanidade está fazendo de Jesus? O que nós, como cristãos, estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Nós estamos colocando para Ele a nossa adoração, nosso louvor, nossa vida, nossa conduta, ou estamos apenas de fachada dizendo que somos cristãos? Porque aquilo que nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, vocês podem ver, eu posso ver, mas quando estamos sós, o que nós fazemos de Jesus chamado Cristo? Quando estamos na nossa intimidade, o que fazemos de Jesus chamado Cristo? Quando estamos a sofrer, o que fazemos de Jesus chamado Cristo? Quando ficamos melhores condições, riqueza, dinheiro, até por que não dizer isso? O que nós fazemos de Jesus chamado Cristo? Quando as ânsias da nossa alma apertam, o que fazemos nós de Jesus chamado Cristo? Uma outra categoria que vai estar lá, e essa eu acho bastante interessante, em Mateus 26, uma passagem bastante interessante, onde o apóstolo Paulo, já preso por Roma, e uma situação muito difícil, ele foi deixado por Félix para Festo, que era governador naquela região, e o rei Agripa chegou ali. Depois você lê com calma o contexto, e o rei Agripa queria conhecer, queria ver, e então ele falou: amanhã você vai ver e vai interrogar o apóstolo Paulo, né? E ele chegou e começou a falar com Paulo, foi com a sua esposa Berenice, com toda a pompa, cheio né? E foram conversar com Paulo, e Paulo pregou o evangelho. Paulo não tinha
como nós falamos na minha terra, não tinha tempo ruim para ele. Algemado, encarcerado, ele pregava, anunciava, cantava, louvava. E aqui no versículo 28 de Atos 26, eu vou ler o 24. E Paulo pregando, e Paulo anunciando, e Paulo falando, dizendo, olha, eu não fui desobediente à visão celestial, Jesus me apareceu e fez isso, e fez assim e tal. Fui socorrido, fui alcançado pela graça, era essa a mensagem dele, pregando Cristo ressuscitado, Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou. E quando chega no versículo 24, esse homem, Agripa, o rei Agripa, ele diz o seguinte, e dizendo isto em sua defesa, disse, Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Não estou louco, é isso que está dizendo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Você sabe o que isso aconteceu, você sabe essa ocasião aqui era poucas décadas depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que tu crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades e me fazes cristão. E Paulo diz, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje que estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ou seja, salvo menos um prisioneiro nessas cadeias. Verso 28. E disse o rei Agripa, e disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Qual é a terceira categoria de réus que vão estar naquele dia? Os quase crentes. Quase crente. Ele disse assim, ó, por pouco você não me persuade a ser um cristão também. Por pouco você está pregando o evangelho falando de Jesus e Paulo entendia que ele conhecia, porque ele disse, olha, tu conheces o profeta, tu sabe não tínhamos ainda as cartas do evangelho, o Novo Testamento. E ele disse, olha, tu conheces as profecias que foram ditas acerca dele, o que aconteceu, eu sei que tu conheces. Aí ele diz, ó, por pouco, quase que você me torna um crente. E saíram e foram embora. E Paulo, não só por pouco ou por muito, mas não só você, mas todos aqui, ó, se convertessem. Os quase crentes. Você está louco, Paulo? Imagina só uma pessoa que ouviu o evangelho, congregou por um pouco de tempo e deixou o caminho do Senhor. Esteve ali por um pouco de tempo e não quis, de fato, de verdade, servir a Deus. Ouviu a palavra, e isso mesmo, até se emocionou muitas vezes. Eu já preguei para pessoas que choraram na rua, num ponto de ônibus, pregando a pessoa em lágrimas assim, e depois foi só aquele momento. Naquele grande dia vai estar, no dia do juízo, vai estar lá, se ela não se arrepender, vai estar lá, quem? Os quase crentes, os quase salvos, os quase. Imagina só, ali em Atos 17, 32, teve aqueles que ouviram, mas não deram ouvidos, deixaram para outra ocasião. Não tem essas pessoas? Não, eu gostei, mas em outra ocasião. E aí eles falam daquele sistema de levantar as mãos, aceitar Jesus. Eu não faço isso. Eu falei para o moço sexta-feira, moço, eu não digo para você, levante a mão, aceite Jesus e tal. Isso aí pode até parecer uma mensagem no exterior aqui, mas o que eu te digo é o que a Bíblia diz. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, porque se você não se arrepender, não confessar Jesus, não servir a Deus, não estar diante do Senhor, naquele grande dia, você vai ser julgado e lançado no lago de fogo do inferno, que é a segunda morte. Quase crente. Está em compromisso num dia, no outro dia não está mais em compromisso nenhum. Hoje está aqui todo feliz, aplaude, pula, rodopia, faz de tudo um pouco. No dia seguinte, não é mais. Ouve a palavra, ouve a mensagem, ouve o evangelho e se quebranta. Não estou dizendo de fraqueza, de alto e baixo de crente. Estou falando de quase. Com Cristo não tem quase. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Observe. Em Romanos 2, 4, fala daqueles que desprezam o evangelho. Atos 2, 8, fala do Senhor vindo com vingança sobre aqueles que não obedecem ao evangelho. Mas eu quero citar um personagem que está lá em Atos 8,
no capítulo 9, ao versículo 13, onde estava pregando o evangelho em Samaria, Filipe pregando lá, e a igreja em Jerusalém, sabendo que o evangelho estava sendo propagado ali, as vidas sendo libertas das trevas, o evangelho ia expandindo ali, então enviaram para lá Pedro e João, e eles chegam lá e começam a anunciar e pregar, até o próprio, tem um homem chamado Simão, o mágico, e esse Simão também creu no Senhor Jesus, creu no Senhor, diz o texto sagrado. E quando chegou Pedro e João, eles começaram a orar pelas pessoas ali, os samaritanos. Eu preguei há poucos dias aqui, eu falei deles, né, era misturado, né, uma mistura de judeu e gentio. E eles também receberam o dom do Espírito Santo. E esse Simão, quando viu Pedro e João colocando a mão nas pessoas, e as pessoas falavam em idiomas, ele me dá aí, ele ofereceu dinheiro, me dá desse dom também para que eu... Aí Pedro falava, tu não tem parte nesse ministério, tu não tem parte nisso aqui não. Seu dinheiro seja para ti e para a tua perdição. Ou seja, será que depois ele se arrependeu de fato, de verdade ou não? Foi quase, esteve ali perto. Como é que faz? Naquele grande dia, muitas pessoas que ouvem o evangelho, mas não se converteram, não se dobraram diante do Senhor. E vai ser triste aquele dia. Imagina alguém que passou, eu conheço pessoas que passaram décadas e hoje estão fora. Mas perdeu a salvação? Não. É diferente, é o contrário. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Porque filho nunca deixa de ser filho. Pode ter tropeços, pode ter, mas ele vai se firmar. Há poucos dias, conversando com alguns parentes, começaram a dizer, e fulano de tal, fulano de tal tem uma bênção, lembra? A gente ia lá orar, ir no culto, não sei o quê, mas quase foi para o inferno. É mesmo? É. E ele afastou dos caminhos do Senhor e quase foi para o inferno. Mas há tempo ele se restabeleceu e está tudo bem. Aí alguém, dentre essas pessoas, da minha parentela, disse assim, não. Quando nasce de novo, ele não usou o termo eleito, né? Ele não tem esse conhecimento. Quando é nascido de Deus, é nascido de novo, ele pode até escapar daqui, mas ele vai voltar. É uma grande verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo vai dar fruto de salvação. O salvo vai mostrar essa salvação em fruto. O salvo é salvo para o louvor da glória de Deus, para a vida de santidade com Deus. Já preguei isso aqui em algumas ocasiões. Mas o que se falar desse moço? Que se emocionou, de repente ele viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, viu, poxa, como é bonito cantar ali, ou pregar assim, ou falar, de repente, e não sabe o que é o ministério, não sabe o que é serviço na casa do Senhor, porque serviço na obra de Deus é sofrimento, é luta, é padecer mesmo, é sofrer pelas almas, é orar, é buscar, ir atrás dos perdidos. Quase crente. O que dizer de um homem como esse? E em João capítulo 6, no Evangelho, a palavra do Senhor nos informa, Cristo pregando no capítulo 6, do verso 60 ao verso 66, ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aquilo foi um choque, aquilo foi algo assim, absurdo para muitos discípulos. Ele tinha muitos discípulos, se conta pelos pães que multiplicou, cerca de 5.000 pães, 5.000 pessoas, né? Contando só homens, sem falar mulheres e crianças. Então imagina, a multidão que tinha ali, multiplica por 3, por 4, e quando ele pregou, quando ele falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,48, ele começou a falar, olha, ninguém vem a mim se o Pai que me deu não trouxer, João 6, verso 44, e quando chega de 60 até o verso 66, diz o texto que muitos começaram a deixar, começaram a sair. Duro para nós é esse discurso, ó. Muitos discípulos tornaram atrás. O texto diz discípulos. Discípulo é aquele que está aprendendo, sendo discipulado. Não dá para seguir, não. Não dá, para nós não dá. E começaram a tornar atrás. E Jesus não mudou o discurso. O que muitos pastores fazem hoje? Pouca gente, está saindo gente, vou mudar o discurso. E hoje a moda é pintar a igreja de preto, ou é colocar globo de luz, globo espelhado, né? Fazer um... Não, Jesus não fez isso, não mudou o discurso. Continuou ali, e olhou para os seus discípulos, os seus apóstolos, e disse, e vós também quereis ir embora? Aí Pedro vem e diz, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós vamos? Nós temos que ficar onde o evangelho é pregado, temos que estar onde está a palavra sendo anunciada. E muitos discípulos ali, deixaram, quase crentes. Se eles não se arrependeram no correr das suas vidas, se depois da morte e ressurreição de Cristo eles não se tornaram para Cristo, se não vieram de fato de verdade, como é que vai ser a situação deles? De ter visto, ter contemplado
até comido do pão que ele multiplicou, dos peixes que ele multiplicou. E não se arrependeu e não se converteu. Imagina naquele grande dia do juízo. Outro que também vão estar nesse dia, outra classe de réus, são os hipócritas. Hipócrita é aquele que fala para você não fazer, mas ele faz errado. Ele até pode falar, não faz isso não, tá? Mas ele faz. Ele dá uma de santo, passa uma ideia de santo, mas ele faz. Olha, não entra em site imoral na internet não, que é pecado. Deus está te vendo, mas ele mesmo é um viciado, não sai daquilo lá. E não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. Quando você está em ligação com a palavra e com Cristo, você começa a adorar o Senhor, você começa, vai ver um programa, assistir um programa, um filme que seja, você dá de frente com uma coisa imoral, naturalmente você para, você desliga, você sai, porque aquilo te dá nojo pela palavra, pelo evangelho, pelo Espírito de Deus na sua vida. Então o hipócrita ele fala para você não fazer, mas ele mesmo faz. Olha só, em João 18, verso 28, Jesus foi capturado lá no Getsemane, levado à presença de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos. Só que seria Páscoa. Então eles não entraram no pretório, o pretório é onde estava Pilatos. Eles não entraram porque eles iam ficar contaminados, cerimonialmente contaminados. João 18, verso 28. Não entraram na audiência. Apresentaram Jesus, mas esses sacerdotes, esses homens que estavam ali fazendo a purificação, estavam ali prontos para participar da Páscoa, onde matava o cordeiro, etc, etc. Estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que levaram até o pretório, até a presença de Pilatos. Eles não entraram porque eles ficariam cerimonialmente impuros, contaminados, e não poderiam participar da Páscoa. Ou seja, eles estavam entregando o Filho de Deus à morte, mas na sua hipocrisia, não vamos entrar aqui porque vamos ficar contaminados. Eles estavam contaminados porque apresentaram ali, levaram o Cordeiro de Deus para a morte. Rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram Cristo. E é assim que muitos fazem, rejeitam a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho de Jesus, mas fazem outra, qualquer coisa que as pessoas podem ver, que as pessoas podem aplaudir, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E nisto elas fazem coisas que outros podem aplaudir, outros podem ver. Outros podem até dizer, olha como ele é santo. Mas é um hipócrita que naquele grande dia será um dia de grandes surpresas. Isso eu aprendi quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu via muitos pastores falando assim, aquele grande dia vai ser um dia de grandes surpresas. Porque pessoas que você pensa que é o tal, vai estar no banco dos réus. E aquela simples, humildezinha, que vivia com problema, dificuldade, aquela pessoa lá, meu Deus, ela está salva. Salva, porque creu no nome de Jesus e temeu ao Senhor. Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Honrou a Deus, louvou o Senhor. Então quer dizer que salvação é por minha força? Não. Mas o salvo, ele quer a presença de Deus. O salvo, ele não quer as trevas. O eleito do Deus que salvo é em Cristo Jesus, ele quer Cristo, ele quer Deus, ele quer andar de modo digno a agradar a Deus, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Em Mateus 23, a partir do versículo 1, depois você lê em casa com o tempo, todo esse capítulo, ali está uma lista onde Jesus chama aqueles homens, a liderança, sacerdotes, homens ali chama de hipócritas, raça de víboras, ele chama de pessoas hipócritas, que vocês são como sepulcro caiado, branco por fora, mas podre por dentro. Ele chama eles de homens vis, hipócritas, que vão atando fardos nos homens, e nem com o dedo sequer ajuda. Eles percorrem distâncias longas para fazer um prosélito, para converter alguém ao judaísmo, tornando aquela pessoa 2 vezes mais terrivelmente réus do inferno. Vão longe atrás de um prosélito, mas ele mesmo ali é uma podridão. Hipócritas vão estar naquele dia diante do Senhor, diante do Rei, diante do Juiz de toda a terra. Deus conhece nosso coração, Ele de fato conhece, isso deveria nos colocar medo. Você já viu isso? Não, Deus conhece meu coração, Ele conhece seu coração. Isso é para nos dar terror, pavor, desespero. Não, mas não precisamos ter desespero, nós temos a esperança, nós temos Cristo. 1 João 2, verso 1 diz, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, mas pavor, o temor, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe quantas imundícias passou durante o dia no meu coração, o Senhor conhece.
Tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós estamos aqui e pensamentos e atitudes que não condizem com a vida de crente, de servo de Deus. Tem misericórdia e confessa o pecado e ora e busca a Deus. Mas o hipócrita, ele faz o contrário. Ele fala para não fazer, mas ele faz. Então, o que fazer? Vai e vende. O que ele quis dizer com isso? Obedeça. Porque Jesus não queria o dinheiro, ele queria a obediência. Ah, vender, Senhor? Vou lá agora. Imagina só, a atitude for diferente. Só quer que eu venda minhas coisas? Eu estou indo agora, vou procurar uma casa de compra, algum lugar, e vou vender. Imagina se ele fosse. Ele falaria, não, tranquilo. O que fazer? Aquele arrogante que disse, o que é verdade? O que eu tenho que fazer? Crer confiantemente nessa verdade, que é Cristo Jesus. O que fazer? Fazer como fez Zaqueu. Em Lucas 19, verso 9, verso 10, ele queria ver Jesus, ele era de baixa estatura, talvez ele tivesse a minha altura ou até menos, ele sobe numa árvore e procura ver Jesus, e Jesus o encontra. Jesus olha para ele e diz, desce depressa, hoje eu vou na sua casa, vou jantar com você lá, vou entrar na sua casa, vamos ter comunhão. Um pecador, ele era alguém que fazia trambique, ele era como Mateus, ele era um cobrador de impostos, e ele fazia trambique mesmo. Ele era mal visto pelos judeus, porque os lesava, porque era para cobrar 10, cobrava 12, 15 ou mais, e era mal visto pelos romanos, porque ele trabalhava para os romanos, mas sabia que ele era, o que pagasse mais ele ia. Era assim. Zaqueu diz assim, olha, se eu defraudei alguém, ou seja, eu defraudei muitas pessoas, eu vou pagar 4 vezes mais do que eu defraudei. Ele tinha muito dinheiro porque ele fez trambicagem. Mas a palavra nos informa que ele quis Jesus, e Jesus o escolheu, Jesus olhou para ele, desce agora, porque eu vou entrar na tua casa hoje. E a palavra é esta, arrependei-vos. Observe, João Evangelho, capítulo 3, e o verso 18. João 3, verso 18. É lido sempre o 16, né? João 3,16. Então eu vou ler o 16, o 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê, já está condenado. Vai estar naquele dia do juízo, onde vai ser lançado no lago de fogo do inferno, que é a segunda morte. Se nós olharmos para João 5, já citei há poucos dias também aqui, João 5, 24 e o 25, olha só o que diz. João 5, 24 e 25 diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, dá ouvido, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que vai ter, já tem. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Só os que ouvirem vão viver. E só vai ouvir aqueles que o Espírito Santo agir, trazendo vida para eles. Se você está aqui hoje ouvindo o Evangelho, é porque Deus agiu antes na sua vida. Não é apenas um ouvir de quase crente, um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento espiritual, profundo da parte de Deus, que nos faz enxergar, eu preciso de Deus. Eu preciso desse Senhor. Olha só Mateus 25. A partir do versículo 31, o Senhor fala sobre aquela passagem onde vai colocar à direita os bodes e à esquerda, aliás, à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Depois você vai ler com calma essa passagem. À direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Para os que estão à direita, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança, que está preparado desde a fundação. Está aqui, ó. Para o da esquerda, ele vai dizer para os bodes, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Falar sobre o inferno, falar sobre o pecado e a condenação, não é algo muito gostoso de falar, nem muito gostoso de ouvir. Mas
quando falar de alguém, ou para alguém, melhor dizendo, sobre o inferno, fale com pesar no coração, mas não deixe de falar. Anuncie isso daqui que nós lemos hoje. Anuncie isto. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Tem um dia preparado para o julgamento. Está escrito no livro de João 16, que ele vai convencer o Espírito Santo que seria enviado e ia convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu preguei uma mensagem, está no meu canal. Entre o pecado e o juízo, tem a justiça de Cristo. Ou você está no pecado e vai partir para o juízo, ou você está na justiça de Cristo, pelos méritos que ele fez na sua obra, na cruz, derramando o seu sangue. Se não estiver nele, no julgamento, o inferno aguarda. Temos que anunciar isto. Agora eu quero que você se alegre um pouco mais, porque está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ficar de pé?